Olá, boa noite, meu povo. Povo de Deus abençoado, como estão vocês? Espero que estejam firmes, fortes, para hoje meditarmos na presença do Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Amém, meu povo. Vamos estar meditando hoje no Salmo 121. Eu disse Salmo, livro de Salmos 121. Onde Deus fala da sua grandeza, da sua mão forte, da sua proteção para com o seu povo. Aleluia. Diz assim o Salmo, livro de Salmos 121. Salmos que, segundo alguns estudiosos, foi feito por Davi. Há quem diga que é um salmo anônimo, mas tudo indica que foi Davi quem escreveu esse salmo. Esse salmo, Davi escreveu no momento de perigo, de batalha, de luta. Diz assim o Salmo 121, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Glória a Jesus de Nazaré. Queridos, supostamente quando Davi escreveu este salmo, ele passava por um momento de grande aflição, tribulação e perigo, provavelmente enfrentando o medo de inimigos ou perigos escondidos nos montes enquanto viajava. Salteadores, ladrões, animais selvagens. Por isso, esse salmo ele reflete uma necessidade extrema de proteção, reconhecendo Deus como o único guarda incansável de Israel. Aleluia. Acredita-se que esse salmo era recitado pelos judeus também, quando eles caminhavam para Jerusalém, para celebrar suas festas religiosas. E no caminho, querido, dessas caminhadas ou peregrinações, eram cercadas de perigos, como eu já falei antes, animais, assaltantes, que desciam dos montes, onde muitas vezes estavam escondidos e surpreendiam os judeus. Então, quando eles iam ali pelo caminho, eles iam recitando o salmo no coração. Creio eu que Davi criou esse salmo porque quando ele andava pelos montes, correndo perigo, ele falava com Deus. Davi escreveu muitos salmos para agradecer nos momentos de felicidades, mas também nos momentos de angústia. E esse foi um salmo de pedido de proteção. Então esse povo, quando ia ali para Jerusalém é uma cidade cercada de montes, esse povo ia ali orando, clamando, pedindo a Deus a proteção. No Salmo 125 a gente também vê Deus falando que Ele está em volta do seu povo
como as montanhas estão em volta de Jerusalém. Conosco não é diferente, queridos. Temos medo, como esse povo também tinha na caminhada. A caminhada deles era uma caminhada física, no mundo físico, para chegar até Israel, Jerusalém, a cidade santa, para ali cultuar e oferecer culto ao Senhor. Conosco não é diferente, não. A nossa caminhada espiritual, que estamos passando aqui nessa terra, nessa nossa trajetória, para um dia chegarmos a encontrar com Cristo, como varões perfeitos, para um dia encontrarmos com Ele, reinarmos com Ele na pátria celestial, enfrentamos também medo. Medo de quê, missionária? Temos medo de perder a saúde, temos medo de perder o dinheiro, temos medo de perder um familiar, temos medo de perder a vida, os bens, os amigos. Os seres humanos têm medo, sentem medo. Mas um dos grandes problemas que a humanidade enfrenta com o medo é quando deixa esse medo paralisar. De fato, precisamos de um pouco de medo para nos deter, para não entrarmos em enrascadas nos perigos. Mas eu quero te dizer que não devemos deixar o medo paralisar a ponto de não querermos mais andar, sair, a ponto de não querermos fazer mais nada, porque temos medo e não acreditamos mais que podemos fazer algo. Não acreditamos mais nas promessas, nos projetos de Deus para nossas vidas. Porque alguém um dia te disse que não ia dar certo, que você não servia para determinada coisa. Quem sabe isso te paralisou. Mas se você tiver com medo, chame por Jesus e vá com Ele. Deixe Ele ir na sua frente, conduzindo o barco. Eu tenho certeza que você vai ser mais que vencedor. Porque o medo, ele nos livra do perigo. Se alguém chegar a dizer, pula aí desse monte embaixo, para baixo, você não vai pular porque você tem medo. Você não iria entrar no mar sem saber nadar, porque você tem medo de morrer afogado. Você não vai dirigir um carro sem saber dirigir, porque você sabe que pode provocar um acidente na sua vida ou na vida de alguém. Então são coisas que o medo nos faz recuar, mas aí é um medo real, é um medo que vem proteger você, seu físico. Isso é um medo real. Mas o medo irreal é aquele que não tem perigo nenhum e mesmo assim a pessoa está com medo. E ontem eu falei dos discípulos, que eles estavam ali no mar. De repente eles tiveram medo, como ser humano qualquer teria. O mar começou a se agitar, as ondas ficaram violentas batendo no barco e eles sabiam que eles iriam morrer afogados. Por isso eles temeram. Mas esse medo aí era real. Só que de repente eles começaram a clamar ao mestre para socorrê-los. E quando o mestre veio, Jesus veio, eles também tiveram medo, não reconheceram. O medo faz a gente ver fantasma onde não tem. Então eles viram Jesus como um fantasma. Enquanto Jesus estava vindo por causa do clamor que eles fizeram, eles estavam com medo, achando que Jesus era um fantasma. Com medo de morrer afogado, mas também com medo de Jesus, achando que Jesus era um fantasma. Mas eu quero te dizer, quando você está em perigo, e que você clama a mão do Todo-Poderoso sobre você, Ele vem. Agora cabe a você entender, ter discernimento que é Ele que está ali para te ajudar. Você não precisa ter medo do Senhor. O Senhor quer o teu bem. Não tenha medo. Se você clamou, Ele virá te ajudar. Não tenha medo de entregar a sua vida na mão do Senhor, porque Ele vai saber direcionar para onde você vai, o que você vai fazer. Não tenha medo. Sabe, queridos? E esse salmo ele fala de proteção na caminhada. Como eu já disse, quando aquele povo estava caminhando, eles estavam ali orando o salmo para que nenhum mal os acontecesse. Mas esse salmo também nos vem dizer nessa noite que Deus, Ele não dorme, Ele te protege 24 horas. Ele é Deus durante o dia e Ele também é Deus durante a noite. Ele vela o teu sono. E Ele guarda a tua saída e a tua chegada. Ou seja,
Ele é Deus atemporal, ele é um Deus que vive no Kairos. Enquanto a gente tem um tempo aqui embaixo limitado, que se cansa, que precisa descansar, ele não precisa, ele é eterno. Ele não precisa de descanso porque foi ele que criou o descanso. Ele não precisa dormir porque foi ele que criou o sono. Para mim e para ti, para nós repousarmos e descansarmos e termos uma noite de sono reparadora. Tudo isso ele pensou para nós. E quando o salmista disse, levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro, ele mesmo respondeu, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus, ele fez o céu e a terra, nada para ele é oculto, é secreto. Não há nada que ele não possa ver, que ele não possa alcançar. Então, quando o salmista diz isso, ele está querendo nos dizer nessa noite o seguinte: não olhe para a muralha que está na tua frente, os teus problemas, a situação difícil, a perseguição, as doenças, as pestes. Não olhe para nada disso. Olhe para o Senhor, que segurou na mão de Pedro quando ele estava ali afogando, porque ele duvidou. Olhe para o Senhor. Não olhe para os montes de problemas, não olhe para os montes de dificuldades. Não olhe para o monte da incredulidade, não olhe. Olhe para o Senhor, que está acima de nós e que criou os céus e a terra. Criou o medo também para pôr limite no ser humano. Creio eu que Deus, ele deixou tudo limitado, mas ele é ilimitado. Então que o seu medo seja somente na hora do perigo real. Mas não deixe isso te dominar a ponto de você não querer fazer mais nada. Deus está falando nessa noite. Clame a Ele, o guarda de Israel que não dormita e não dorme. Ele não vai deixar o teu pé vacilar. Ou seja, Ele não vai te deixar cair. Ele não vai te deixar prostrado. Se você cair, Ele te levanta, não te deixará prostrado. Queridos, e nós precisamos buscar a presença do Todo-Poderoso, do Espírito de Deus, porque esse Deus, ele nos dá discernimento para sabermos quando estamos em perigo, porque se fosse por nós mesmos, já teríamos caído, morrido, mas Deus, que cuida da gente dia e noite e dia, não deixa que isso aconteça, antes ou fora do tempo, para aqueles que têm uma aliança com Ele, que crê nele, que invoca a presença dEle. Ele vai usar os seus 5 sentidos, teus olhos vão ver direito, teus ouvidos vão ouvir direito. Aonde tu colocares a tua mão será abençoado. Entende que Deus usa os nossos sentidos que Ele nos deu? Porque é através dos olhos e do ouvido que entra o medo, se ouvir alguma coisa, se ouvir alguma coisa desagradável. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus está restaurando a tua visão espiritual. Você não vai mais temer coisas supérfluas que quer te tirar do caminho, que quer te paralisar. Você não vai mais temer palavras amaldiçoadas que você ouviu, porque nessa noite o Espírito de Deus está quebrando todo o mal na tua vida, na tua família e na tua casa, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então, queridos, temos um Deus grande que vela pelo nosso sono, que não dorme, que guarda de todo o mal, guardará também não só seu físico, mas a sua alma, porque para Deus mais do que o nosso físico que voltará ao pó é a nossa alma, porque Ele vai requerer. Vamos voltar para a mão dele. A nossa alma voltará, nosso espírito voltará para a mão do Senhor. O físico vai para o pó novamente, mas o nosso espírito irá para a mão do Senhor. Então, por isso que o salmista diz, o Senhor te guarda de todo mal, não só fisicamente, não só quer te manter íntegro, intacto fisicamente, mas mais do que isso, é a tua alma que Ele tem guardado. Das depressões, das tristezas, das mazelas. Sabe, queridos, Deus, Ele tem velado por você e por mim. E para finalizar, eu quero te dizer que o medo, quando Deus ele colocou nas nossas vidas, é como se fosse como eu posso dizer para você nessa noite, o medo ele é como se fosse um sensor, né? Que está ali dentro de você. E quando você passa por um perigo, o sensor acende, diz, ali não, por aqui também não, ali pode. Então, aqui na Terra foi criado várias coisas, vários meios de identificarmos perigos. Também foi criado vários meios de proteção.
Pessoas colocam cerca de alta tensão nas suas casas, câmeras, cachorros bravos, né? Muralhas imensas. Ou então malha muito na academia para ficar forte. Enfim, usam vários meios para se defenderem. Eu quero te dizer que tudo isso é válido. Deus dá sabedoria ao homem para ir criando várias coisas, né? Desde a pré-história, desde a antiguidade, o homem ele começou a criar meios para se defender, humanamente falando. Mas eu quero te dizer que nada disso vai valer a pena se não for com a presença do Senhor Jesus. Eu quero te dizer que nada disso vai te livrar do mal se não for com a presença de Jesus. Tudo isso é válido, mas antes de tudo isso, devemos colocar nossas vidas, nossas casas, nossas famílias na mão do Senhor, do guarda de Israel, que não dormita nem dorme. E depois essas coisas a gente pode até fazer para ajudar, como um auxílio aqui na terra. Porém, não coloque essas coisas na frente do poder do Senhor, não coloque essas coisas na frente do Senhor. Mas vale você em algum lugar com o Senhor. A Bíblia diz que um com Deus é como se fosse um exército. Mas um homem sem Deus, ele pode ter todo o exército a favor dele, que ele vai ser um nada. Entenda que não é pela nossa força, é pela força do Senhor. Então, queridos, deixa Deus tratar com você. Abrir teus olhos espirituais, tirar toda a visão que está embaçada, que vê coisa onde não tem medo de coisas que nem existem, são ilusórias. E deixa Ele ser o teu sensor, porque quando o Espírito Santo é o nosso sensor, aonde passarmos, verdadeiramente, se houver perigo, Ele vai nos avisar e Ele também vai nos livrar. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, que essa palavra fique aí guardada no teu coração, que a proteção de Deus, a vida longa, a honra e riquezas venha sobre sua vida, porque Deus, Ele disse que se crermos e obedecermos, comeremos o melhor dessa terra. Está escrito em Isaías capítulo 1, você pode ler. Mas para aquele que não crê, ele pode ter tudo. Pode ter riquezas, pode ter honras, pode ter uma fortaleza de segurança. Mas sem o Senhor, ele é um homem pobre, miserável e nu. Para aquele que não tem a presença do Senhor. Amém? Vamos orar. O soberano, grandioso, maravilhoso Deus, guarda de Israel, nessa noite só agradecemos ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Te pedimos perdoa as nossas falhas. Quando tiramos o nosso foco de Ti para colocar nas muralhas, nos montes. Dirige de novo, Senhor, direciona novamente a nossa visão para o alto, que é de onde que virá o nosso socorro. Do alto, não é daqui da terra. A Tua palavra diz que nada teremos se do alto não vier. Então clamamos que venha do alto proteção, livramentos, salvação, saúde e prosperidade, Pai. Vida longa. É o que o Teu povo te pede nessa noite. E eu intercedo por cada um que me ouve, intercedo por cada família que me ouve, intercedo pela minha vida, pela minha casa e pela minha família. Que o sangue de Jesus nos cubra e nos livre de todo o mal. Em o nome de Jesus de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Queridos, que Deus vos abençoe. Que Ele fique com você, na sua casa, com a sua família. Lhe guardando, lhe livrando de todo o mal, nos guardando e nos livrando de todo o mal, de toda investida do maligno. E que se Ele permitir, amanhã estaremos de volta com mais uma palavra. Em o nome de Jesus de Nazaré. Amém. Graças a Deus. Fica com Deus.